Meus irmãos, boa noite, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos iluminem, nos inspirem, para que a gente possa tratar do tema de hoje, um tema que nos diz respeito a todos, né? Natal de Jesus. Quando fala em Natal, a gente já pensa nas nossas festas, né? Na reunião com família, na reunião com amigos, a gente começa a pensar naquilo que nós vamos comer, na bebida, quem gosta da bebida já começa a pensar nisso. E às vezes, meus irmãos, nesse contexto a gente vai esquecendo do real sentido do Natal, né? Natal é aniversário, Natal se refere a nascimento, primeiramente. E esse Natal que a gente está falando é um Natal especial, porque não é o Natal de qualquer um, é o nascimento de qualquer um, é o nascimento de Jesus. E é preciso então que a gente entenda quem é Jesus. Jesus é filho de Deus, assim como nós. Jesus, por ser um espírito tão perfeito, quando vem à terra, acaba sendo confundido com o próprio Deus. E aí nós vamos ver algumas escolas religiosas confundindo, né, chamando Jesus por Deus, tomando um pelo outro. Tamanha evolução de Jesus, tamanha unidade que Jesus já tinha com Deus. Mas nós sabemos que Jesus, a doutrina espírita nos esclarece isso, é um espírito mais adiantado que nós, que foi criado por Deus assim como nós, há muito tempo atrás. Que quando a nossa morada planetária foi criada, Jesus já era espírito puro. Deixa eu só tentar fazer funcionar aqui, meus irmãos. Ah, deu certo. Obrigado, Joãozinho. Meus irmãos, lá no livro do Emmanuel, ele nos diz o seguinte, que existe uma comunidade de espíritos superiores que tomam conta do nosso sistema solar. E Jesus é membro dessa comunidade. E ele é designado por Deus para acompanhar a criação da Terra. Então, desde a formação do nosso planeta, Jesus acompanha todo o processo de construção da nossa casa planetária, junto a todos os engenheiros siderais que constroem esse planeta. Jesus já era espírito puro a essa altura do campeonato. Quando Jesus nasce, quando Jesus toma um corpo de carne, ele vem como aquele arquiteto do nosso planeta, como aquela pessoa conhecedora de toda a história da Terra e de todos os espíritos nela encarnados, para nos dar o exemplo, para nos dar a lição. Nós sabemos que tem espíritos que tiveram as suas primeiras encarnações humanas na Terra, mas outros foram trazidos de outros lugares, como de Capela, por exemplo, de outro planeta, e vieram habitar a Terra. Jesus abraça todos esses espíritos e propõe um trabalho de educação espiritual a todos eles. E à medida que a humanidade vai evoluindo, Jesus vai mandando mensageiros para que a gente pudesse aprender. O primeiro deles que vem, o mais notório pelo menos, Moisés, que a gente entende como sendo a primeira revelação divina. Moisés era um médium extraordinário que recebe no Monte Sinai uma psicografia na pedra. Moisés então recebe das mãos da espiritualidade os 10 mandamentos, que inclusive norteiam as nossas leis até hoje. Esses 10 mandamentos educam o povo hebreu, educam aquele povo no qual Jesus nasceria. Jesus nasce entre aquele povo que já tinha a ideia do Deus único, que já tinha de alguma forma o conhecimento dos mandamentos, embora ninguém praticasse esses mandamentos. Porque a lei de Moisés tinha 2 partes. Uma divina, que era essa mediúnica, os 10 mandamentos que ele recebe, e uma lei civil, uma lei humana, que ele criou para educar o povo. E essa lei humana era meio severa, era embasada no olho por olho, dente por dente. Se você roubou, você vai ter sua mão cortada, se você matou, você vai morrer. E diversas punições necessárias naquele tempo para educar corações tão endurecidos. Jesus, então, no momento oportuno, nasce entre aquelas pessoas. E nasce com um propósito, de nos ensinar,
de nos mostrar o caminho. Às vezes, meus irmãos, a gente ouve dizer que Jesus nasce para nos salvar. E de alguma forma é para nos salvar mesmo. Mas vamos refletir um pouquinho, será que o nosso salvamento está pronto e acabado? Nós já estamos salvos? Cada um de nós não tem mais problema, não tem mais dificuldade? Como é que funciona isso na nossa vida? Ou existe alguma dor que nos dói, alguma coisa que nos incomoda? E aí é preciso que a gente entenda que Jesus de fato é um Salvador. Mas é um Salvador que não faz o serviço por nós, mas que nos ensina o caminho. E que se nós não colocarmos os nossos pés um na frente do outro e buscarmos seguir Jesus, seguir os seus ensinamentos, nós não vamos ter essa salvação. Deus nos cria da mesma forma que criou Jesus. Deus não criou seres perfeitos. Ele vou criar o pessoal para sofrer e passar tudo que passa, e vou criar os anjos como seres à parte que já nascem, dotados de paz e de felicidade. Se Deus fizesse isso, ele seria injusto. Deus, sendo um pai justo, todas as criaturas dele obedecem à mesma evolução. Jesus passou pelos mesmos caminhos que nós passamos. E Emmanuel depõe para nós. A diferença é que ele seguiu o caminho em linha reta para o Pai. Não foi no nosso planeta, nós já comentamos que ele acompanha a criação do nosso planeta. Meus irmãos, de Jesus para o homem, é uma mensagem de Emmanuel também. O primeiro registro está lá em Paulo. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E aí a gente fica pensando, né? Jesus, sendo espírito tão superior que era, por que será que ele teve a morte que teve? Porque a pena de morte da crucificação era uma pena concedida aos ladrões. Tanto que nós vamos ter 2 ladrões ladeando Jesus nas 3 cruzes que existiam naquele momento no Gólgota. Jesus foi considerado um criminoso naquele momento. E será que Jesus foi considerado um criminoso porque ele era bonzinho? Simplesmente, Jesus incomodou o mundo. Jesus incomodou os poderosos da época, os políticos da época. E é por isso que Jesus é morto. Na tentativa de apagá-lo e apagá-lo também a sua doutrina, os seus ensinamentos, porque Jesus faz uma revolução. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura. Vamos lembrar quem é Jesus? Um espírito superior que fazia parte de um conjunto de espíritos que coordenam o nosso sistema solar. Olha a elevação desse espírito, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência com pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor à vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono ao martírio na cruz, de verbo santificante a angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem eleve e brilhe para sempre. Mas isso vem de mão beijada? Não, nós temos que agir. Ó Senhor, não fizestes por nós, a fim de que aprendamos o caminho da gloriosa ressurreição no teu reino. Meus irmãos, não é à toa que Jesus divide a história em antes e depois dele. Jesus era um conquistador incomum. Joana de Ângeles pondera para nós: enquanto todos os conquistadores da terra, até aquele momento, ganhavam, venciam pela força bélica, pelo poder de guerra, pela morte, pela força bruta, Jesus vem conquistar o mundo de maneira diferente. E é por isso que uma parte dos hebreus não aceitam Jesus como Salvador até hoje.
porque eles não puderam compreender que esse Espírito que veio para salvar a humanidade, nascesse do jeito que Jesus nasceu e vivesse da forma como ele viveu. Eles esperavam e esperam até hoje um Salvador que chegue num carro de fogo e glória para restituir a eles um poder humano, um poder político, uma força material e temporária. Ainda algumas pessoas pensam assim. Mas Jesus nos ensinou que o reino dele não era desse mundo. E aí nós temos que entender o mundo com Jesus e sem Jesus. O nascimento de Jesus coincide com a percepção de uma nova luz para a humanidade. Os ensinamentos de Jesus devem servir para transformar não apenas um homem, mas a humanidade toda. Jesus não veio para salvar uma pessoa exclusivamente, mas para salvar a humanidade em toda, através da transformação nos nossos corações. Sem Jesus, o mundo antes dele, alguns exemplos apenas. A mulher recebia tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos. Os pais podiam vender seus filhos. Era razoável cegar os vencidos e aproveitá-los no serviço doméstico. Os escravos saíam de casa, os povos dominados saíam e não tinha certeza se voltava, porque alguém podia pegar no meio do caminho e mandar ele fazer algum outro serviço. As crianças fracas quase sempre eram punidas com a morte. As mulheres infelizes podiam ser apedrejadas. Feras devoravam homens vivos nos espetáculos e divertimentos públicos com aplauso geral. Nessa época não tinha futebol. O divertimento era o circo romano, que era uma grande arena onde se colocavam pessoas para serem comidas pelos leões. Pessoas para serem queimadas vivas nos postes e o pessoal ficava ali assistindo e batendo palma. Essa era a mentalidade da época. Com Jesus, entretanto, começa uma nova era para o sentimento. Iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre consagram-se o serviço aos semelhantes. Meus irmãos, é aqui que o bem começa a ser feito. Nós vamos lembrar que o trabalho dos apóstolos começa com Jesus, mas é principalmente após a sua morte que eles reconhecem a necessidade de colocar as mãos na obra e fundam a primeira igreja, o primeiro centro espírita, a primeira casa de caridade, que é a Casa do Caminho. Uma construção muito simples, que ficava na beira de uma estrada e que acolhia leprosos, doentes, prostitutas, pessoas de toda sorte, loucos, dementados, que servia sopa todo dia, que fazia estudo do Evangelho todo dia, que fazia assistência espiritual todo dia. Essa foi a primeira casa de caridade. E é nisso que a gente se inspira, ou nisso que a gente deveria se inspirar. Simão Pedro e os companheiros dedicam-se aos doentes e aos infortunados, aos pobres. Instituem casas de socorros aos necessitados e escolas para a evangelização do espírito popular. Dilacerados e atormentados, porque às vezes a gente pensa, meus irmãos, que hoje é mais fácil, né? Os deficientes físicos e mentais têm algum respeito, mas nessa época não tinha. Eram considerados a escória do mundo e jogados no canto. Se uma pessoa aparecesse com uma mancha qualquer na pele, era excluída da sociedade, com suspeita de hanseníase. E essa pessoa nunca mais poderia ter contato com as outras. Fora a ignorância científica da época, existia ainda muita maldade no coração e uma facilidade muito grande de descartar o outro. Dilacerados e atormentados, os aprendizes do Evangelho ensinam a compaixão e a solidariedade, a bondade e o amor, a fortaleza moral e a esperança, confiantes na vida eterna, confiantes nas promessas de Jesus. Senhores da terra e da fortuna, tocados no seu coração, devolvem escravos ao mundo livre. Doentes encontram remédio, mendigos acham teto, desesperados se reconfortam e órfãos são recebidos no lar. É Jesus que começa a apresentar ao mundo, meus irmãos, a face do amor. Moisés recebe os 10 mandamentos, mas é Jesus que vivencia na prática esses mandamentos pela primeira vez na terra.
a noção de bem que nós temos, nós devemos a Jesus. E aí nós temos que pensar. Quando Jesus nasceu, acontecia um censo, um recenseamento em toda a Galileia. E a cidade estava cheia, eles tinham fugido da terra natal de Maria e de José, e vão para Belém, para que Jesus pudesse nascer. E não encontram ali nenhum hotel, nenhuma hospedaria, nenhuma casa que os abrigasse, porque estava tudo cheio. Jesus vai nascer onde? Num estábulo, junto com animais. O berço de Jesus é o quê? Uma manjedoura. Manjedoura é um nome chique e bonito, não é? Manjedoura é um coxo dos animais comerem capim. Vamos pensar, quem é Jesus? O espírito mais evoluído que já pisou a face da terra. O príncipe da paz. O governador do nosso planeta. Um dos diretores do nosso sistema solar. Que encarna na terra. E achou lugar que pudesse recebê-lo? Foi nascer no meio dos bichos. Ele, o pai, a mãe, logicamente a presença divina. E aí a gente pensa, meus irmãos, se Jesus fosse nascer hoje, encontraria talvez abrigo nas nossas casas? Na festa de Natal que a gente está preparando para esse ano, que seja uma carninha moída na panela, que seja um frango, que seja uma coisa muito chique que a gente gosta de fazer nessa época, nós abriríamos a porta da nossa casa para receber essa família de Jesus, uma mulher grávida, um pai que não tem aonde parir o filho? A situação é a mesma. É muito bonito a gente pensar, meus irmãos, que a presença de Jesus, ela existe hoje no mundo. Em cada deserdado da terra, em cada pessoa que vive a solidão, em cada pessoa que vive o abandono, em cada pessoa que vive a dor. E qual a nossa disponibilidade para receber, para hospedar a presença da divindade conosco? E quando a gente está falando que esses irmãos são a divindade, é preciso que a gente lembre dos mandamentos que Jesus nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Que jeito que a gente entrega o amor para Deus? Será que é só sentir um apertão no peito e jogar para o ar? O segundo mandamento complementa o primeiro. Jesus fala que eles são semelhantes, porque o próximo é nosso irmão, é filho de Deus. O próximo é nosso credor. O próximo é um procurador de Deus na terra, que vem para receber o nosso amor. Se a gente então pretende amar a Deus, não tem jeito de amar a Deus sem amar o próximo. O amor que a gente pretende entregar a Deus, a gente tem que entregar para o próximo. E aí nós vamos lembrar daqui a pouco, a cada vez que a gente faz o bem para alguém, é ao próprio Rei, é ao próprio Jesus que a gente faz. Eu vi uma imagem muito bonita na internet essa semana, não salvei na hora, tentei procurar hoje, não encontrei mais, mas era de um presépio, é uma mulher grávida, o seu marido, deitados nos escombros da guerra, hoje lá da faixa de Gaza. E aí a gente fica pensando, não é muito diferente, aonde é que Jesus acharia abrigo hoje, se não nos escombros da guerra, se não nas favelas e nas periferias, se não na Cracolândia, se não nos bancos da praça onde estão deitados os moradores de rua, é na pobreza e no abandono que nós vamos encontrar Jesus. Se a gente pretende comemorar o aniversário dele, às vezes não vai estar na festa cheia de luxo, porque essa festa às vezes fecha a porta para Jesus. Jesus manifesto na presença dos nossos irmãos necessitados. E a gente tem que entender com a lição da manjedoura. O espírito mais puro que pisa a terra nasce num coxo, para nos ensinar a humildade. Primeira lição de Jesus para todos nós. E como é difícil, né, meus irmãos, a gente vencer dentro de nós o nosso orgulho, a nossa vaidade, e romper de nós para ajudar o outro. Se Jesus não tivesse vindo, nós viveríamos até hoje a lei do olho por olho, dente por dente. Estaríamos com medo de Deus, ao invés de amá-lo, porque era assim que funcionava. É Jesus que fala para nós, Deus é nosso Pai, um Pai que nos ama, e que não espera o nosso medo, espera o nosso amor.
A manjedoura é símbolo de humildade. Jesus trabalhar com José na carpintaria é símbolo da importância do trabalho material também. Viver em família está nos mostrando o exemplo que a gente precisa seguir, porque é na família que estão os espíritos que a gente tem mais ligação e mais débitos espirituais, que a gente precisa ajustar e aprender a amar. Jesus exemplifica o bem, fala no bem, vive o bem. O Natal de Jesus, meus irmãos, tem que ser uma confraternização espiritual. Os espíritas não podem acreditar que o Natal é mais uma festa que existe vulgar, mais uma festa só para a gente beber ou comer. É preciso que a gente ressignifique isso nas nossas vidas, porque é o aniversário de Jesus. O espírito do Natal deve ser entendido como a revivescência dos ensinos do Cristo em cada uma das nossas ações. Olha o peso disso. Então, o Natal tem que estar em cada uma das nossas ações. Ah, só no dia 24 ou 25 de dezembro? Não. O ano inteiro, todo dia, toda hora. Lá no serviço com aquele colega difícil que a gente não aguenta olhar na cara dele. Lá em casa com aquele familiar complicado que se a gente pudesse, a gente botava do lado de fora. Na rua com as pessoas que nos agridem, que nos incomodam no trânsito. E a gente vive hoje uma vibe de tanta violência, né? Que é preciso combater. Combater que jeito? Sendo pacíficos e pacificadores, levando a paz com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos atos. E a cena que a gente queria lembrar é desse trechinho aqui, quando Jesus fala para nós que quando o Filho do Homem vier em toda a sua majestade e se assentar no trono da glória, separará as ovelhas dos bodes, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e dirá àqueles que estão à sua direita: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Meus irmãos, não sou eu que estou dizendo, é fala de Jesus. Olha, quem está com fome, quem está com sede, quem está desabrigado, quem está nu, quem está doente, quem está preso. Já é uma lista de 6 categorias de pessoas, que aí nós podemos dobrar, porque a gente não pode olhar isso aqui só na dimensão espiritual. Às vezes a fome, a nudez, a sede, o abandono, o desabrigo é de natureza moral, é de natureza espiritual. Às vezes a pessoa está de pé fisicamente, mas está caída por dentro. E é preciso que a gente acolha, que a gente envolva. E aí essas pessoas admiradas perguntaram a Jesus: olha, mas quando foi que isso aconteceu? Quantas vezes o fizestes com relação a um desses mais pequenos dos meus irmãos? Foi a mim mesmo que fizestes. Meus irmãos, Jesus nos visita diariamente, com o bêbado e o drogado que a gente tropeça na rua, com a pessoa que bate a nossa porta, com as pessoas difíceis da nossa convivência, na família, no trabalho, na rua. É a presença divina trazendo novamente Jesus para pedir abrigo no nosso coração. E será que a gente tem abrigado? Aí a gente pensa, onde e quando nasceu Jesus? Talvez historicamente foi lá na meia-noite do dia 25 de dezembro, há 2023 anos atrás. A gente sabe também que essa data é convencionada, mas historicamente foi aí. Mas e na nossa vida? Quanto que nós conhecemos Jesus? Existe uma mensagem muito bonita que diz o seguinte: perguntemos a Maria de Magdala, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que escutei sua voz tão cheia de pureza e santidade, e despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele responderá: ele nasceu no dia em que na praça, no meio de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo, incondicionalmente,
porque sabia que somente Ele é a fonte de amor inesgotável. Perguntemos a Pedro quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que a minha consciência despertou para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar o mundo novo, quando eu disse, Senhor, o que queres que eu faça? Perguntemos a Joana de Cusa, quando e onde nasceu Jesus, e ela nos responderá. Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar, negue, negue, e o soldado com a tocha acesa dizendo, este teu Cristo te ensinou apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer, não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amá-lo. Perguntemos a Tomé, onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível, em que ele me pediu para tocar as suas chagas, e que me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das suas palavras, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos à mulher da Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus, e ela nos responderá. Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber. Mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pedi, Senhor, dá-me desta água. Perguntemos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que eu o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto. Este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Perguntemos a Lázaro, onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu em Betânia, na tarde que visitou o meu túmulo e disse, Lázaro, levanta. Neste momento compreendi que finalmente ele era a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré, onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá. Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram foco de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando eu o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar os homens a lei de amor. Agora, pensemos um pouquinho. E para nós, quando nasceu Jesus? E se descobrirmos que ele ainda não nasceu? Então, procuremos urgentemente fazer com que ele nasça um dia desses, porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Que Jesus nasça em nossos corações e que seja sempre Natal em nossas vidas, para que nunca nos falte a esperança e a alegria cristã. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe.